falha crítica. Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma falha crítica hoje. Vamos falar sobre o mercado geek, nerd em geral. E aqui quem vos fala é Eduardo. Eu nunca vou esquecer, cara, a cara do Ricardo quando eu levei ele pela Liberdade pela primeira vez. É verdade. Eu sou o Wendel, eu sou proprietário, fundador da White Nerd Games. E eu tô com o pessoal aqui para falar hoje sobre o mercado nerd, mercado de cultura geek, cultura pop em geral, né? Como é que tá isso aí hoje, como surgiu tudo isso e qual o cenário que a gente vive, não só no mundo como no Brasil também. São pelo incrível que pareça, são dois mercados bem distintos. Aí eu tô meio de ombudsman do pessoal hoje aqui. Quem vos fala é o Baço, eu não sou geek, eu sou um paladino level 12. Aqui é o Ricardo e eu sou consumista, não tenho cartão de crédito, porque senão venderia minhas cuecas. Eu sei que ele não tem um cartão de crédito. Aqui é o Adriano e puta que pariu, esse mercado geek vai me levar seriamente à falência, cara. Puta que pariu. Bom, hoje a gente vai falar sobre o mercado em geral. Nós estamos com um convidado especial aqui, primeiro convidado especial de fora, sem ser o Baço. Bom, vamos falar então como é que começou tudo isso aí, o mercado. Tem uma história, né? Tem, como tudo que pauta RPG, tem a lenda de como é que surgiu, né? O RPG. Exato. Diz a lenda, né? Vamos tratar como lenda, porque assim, não é uma versão tida como oficial, assim, mas eu pelo menos acho a versão mais legal da história, né? Então é a que eu conto sempre quando me perguntam. que o RPG, a princípio, surgiu dos wargames antigos, né? Principalmente de fantasia medieval, em que o jogador de wargame normalmente é aquele cara competitivo, aquele cara reclamão, então dizem chato. que... Isso é tão chato também. Menos pra ele, né? Ele não é chato. Convidado especial não pode chamar os outros de chato, senão fica chato. E dois jogadores se enfrentando num wargame, um construiu um castelo, uma dungeon que ele dizia ser impenetrável, e na discussão do eu consegui invadir seu castelo, não consegui, dentre os argumentos do jogador que estava tentando invadir, um deles foi: mas um dos meus soldados conseguiu entrar pelos esgotos do seu castelo. O jogador que fez o castelo, não querendo dar o braço a torcer, falou: então semana que vem, quando nós formos jogar, nós vamos fazer a aventura desse um soldado seu que entrou pelos... Esse um vai ter o destaque. Esse um vai rodar dentro dos esgotos pra gente ver se ele realmente consegue invadir o castelo. Foi assim que nasceu o primeiro player character. Reza a lenda que os dois jogadores em questão eram o Gary Gygax e o Dave Anderson, que se tornaram depois os criadores do Dungeons & Dragons, que foi onde nasceu. No Brasil, o RPG, assim, o primeiro contato de RPG traduzido no Brasil... Isso é importante frisar que isso foi lá para a década de 70. 1974 data a lenda. Então quer dizer... Quase 40 anos. É um mercado relativamente novo. Sim. Muito novo, né? Pra você pensar que... Olha, eu penso no mercado novo enquanto eu vejo palestra dos caras que criaram. Não, o Garrix não, mas... Os dois morreram. Os dois morreram. O Gary, acho que foi no 2001, e o Anderson foi mais assim, 2005 ou 2006. O Dave Anderson, eu tive o prazer de ver uma palestra dele em 95, no Encontro Internacional de RPG ainda. Caramba, 10 anos depois só que o Brasil teve contato com o RPG mesmo, né? Que foi em 84, uma editora do Rio, Mark Saraiva, não sei nem se existe essa editora ainda. Trouxe aqueles livros-jogos, aqueles livros verdinhos, que era uma aventura que você jogava sozinho com os dados. Se você quiser fazer tal coisa, vá para Natal. Nossa! E todo mundo jogava roubando? Você jogava por dentro da página. Você pega algumas aventuras fantásticas assim. Tenta terminar a prova dos campeões sem roubar. Tenta terminar o calabouço da morte sem roubar. Cara, não dá. Ele que não é roubar.
Tentar de novo eu não julgo roubar, é dar um continue. Não, é usar cheat. É vocês fazer escolha, ir pra página 275, ver que é uma merda e voltar pra onde você tava. É usar cheat no negócio. Você fez um É, continue. cara, no RPG você não faz isso não, cara. No RPG você entrou na boca do dragão, parabéns, faça uma ficha nova. É aquele negócio, né? Exato. Eu tô roubando, Diga, né? tem save na referência É, 274. sei, exatamente. lá. Eu esqueci isso aí, Berê. Foram os primeiros RPGs que chegaram no Brasil, ninguém sabia o que era, o pessoal chegava na prateleira, tinha aqueles livrinhos, aí você lia em sequência, não fazia sentido. A Montanha de Fogo, né? A Montanha de Fogo, a Montanha do Feiticeiro de Fogo. Muito boa, eu joguei essa. Eu também. Porque daí foi relançado número depois. 2. Saiu depois. Depois pela. Acho que não sei se foi a Talismã ou a Jambô, Foi a televisão. que lançou de novo, que daí veio como Só Aventuras. Foi né? a Jambô. Foi a Jambô? Foi a Jambô. Foi na Talismã? Não, a Talismã é que fazia Dragão Brasil. Só Aventuras Eles lançaram, não- não, mas eles lançaram a Só Aventuras, mas eles não lançaram aventuras solo da. A Jambô relançou mesmo a série Aventuras Fantásticas. Ah, tá. A Dragão Brasil, a primeira aventura solo que a Dragão Brasil fez foi numa revista Só Aventuras. Foi uma aventura que você era um bárbaro que você entrava num labirinto de um mago e acontecia muitas coisas. Era uma aventura solo curta, uma aventura de 130 referências só. Ah, Era foi só mais ou menos igual a aventuras do Andros do Aranha, então também que foi rapidinho. Não, a né? Andros é bem mais pra frente, cara. Então, mas essa foi primeira depois Só curta. Aventuras é de 1995, cara. Então, mas falando que foi uma aventura curta também do Andros do Aranha. Tinha É que depois do 100 sucesso. referências, 140 referências. Não, E era bem bem menos, divertido. eram 40. Do Andros do Aranha, 40 Nossa. referências. Porque se padronizou. Foi assim, a Dragão Brasil, quando saiu a sua aventura, você começou com as aventuras solo, né? Eles fizeram essa primeira com 130, fizeram uma segunda que chamava Desafio do Mago na Sua Aventuras 2, que foram 70 referências. E depois, na revista regular mesmo, se eu não me engano, da Dragão 11 pra frente, ou da Dragão 12, foi da 11 que foi o do Andros Aranha. Que a capa era o Predador ainda. Nossa, não vou lembrar disso, não. E aí eles padronizaram uma aventura solo de 40 referências sem o rolamento de dado. Você não rolava dados, isso é interessante saber. Porque nas aventuras fantásticas você ainda rolava 2d6, tinha os combates, não. Nas da Dragão Brasil foram todas. E isso aí, cara, parece que não, mas assim, essas aventurinhas solos, depois da Dragão em 96, lançou uma review, uma só aventura especial só com aventura solo. Foram 7 ou 8 aventuras, pegando um monte de temas diferentes. Teve essa do Andros Aranha, teve uma temática de vampiro, teve uma de lobisomem também, que fazia o ritual da passagem. Tinha. Eu gostei muito de uma que você era um guarda de Valkyria. Você queria ser um guarda de Valkyria, era uma coisa assim. É muita história recente da Dragão Brasil, não vou lembrar dessa. Foi numa Tormenta, não foi nem numa Dragão Brasil, foi na revista Tormenta. Mas eu achei tão legal, a aventura era tão simples, tão basiquinha, mas não, eu só quero ser um guarda da cidade. Mas Eu esse achava era. tão divertido. Mas esse era o padrão do. Esse era o padrão de aventura original das aventuras solo do Dragão. Bem, Tanto que vai uma curiosidade que numa das suas aventuras, se não me engano, na 3 ou na 4, saiu uma aventura solo baseado no que hoje é o RPG Terras de Xiang, né? Que é de um dos poucos caras que ainda brigam pelo RPG, pelo RPG nacional mesmo, que é o Léo, né? E a primeiro contato Terras de Xiang, assim, pra ver. Os caras falam, eu vou escrever um RPG. Isso que mata no mercado brasileiro. O cara acha que, não, eu quero escrever um RPG, eu quero fazer, eu vou fazer o negócio em 2 meses e ele vai sair. Não, mas você tá falando, vou escrever um RPG, vou escrever um sistema ou vou escrever um cenário de campanha? As duas coisas, cara, as duas coisas. O mal, assim, do mercado brasileiro, isso eu não tô falando só de molecada, não. Tô falando de cara que lida mesmo com RPG e isso. A gente teve muito potencial de ter um mercado próprio de RPG. Tá? O primeiro RPG mesmo, que foi lançado inteiramente nacional, foi em 91, Tagmar. Tá? Em 92, Desafio dos Bandeirantes. Depois Que em era um suplemento 93... do GURPS. O Desafio dos Bandeirantes? Não. Não Depois veio? ele foi relançado em 2002 no projeto Mini GURPS, que era uma parceria da Devir, tá? Para lançar suplementos com teor histórico, tá? Para fazer uma introdução de RPG. Mas esses aí eram um pouco diferentes porque eram Escola. livros
E eram livros também que continham todas as regras, né? Você precisava do módulo básico, esses mini GURPS, né? Exatamente, só que aí a gente já tá falando de um projeto bem mais pra frente. Isso aí já é começo dos anos 2000, assim. Ah, então fala de 74 até mais ou menos 2000, cara, e depois a gente chega. Porque tudo que eu tô citando aqui, cara, 2002, 2005, 99... É história recente. É uma história recente, cara. Essa semana passada no máximo. É da segunda era do RPG. É, segunda geração, eu sou Não, assim, segunda geração. se a gente puder fazer uma linha do tempo assim do RPG, a gente pega assim, entre 74, que a primeira era seria 74, assim, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Essa linha do tempo é uma opinião pessoal minha, não é tanto, não é uma coisa assim de lei e tudo, mas é uma opinião pessoal minha. Você pega de 74 até 89, assim, que é o tempo que você tem o D&D, a semente do D&D, até o lançamento do AD&D segunda edição. Já comecei O com esse. Advanced Dungeons & Dragons, que foi realmente o RPG que fez o boom do RPG no mundo, entendeu? Então, aí você passa na primeira era pelo lançamento do AD&D, primeira edição, que eu cheguei a pegar, eu cheguei a ver pouco material, eu não cheguei a jogar, não sou tão velho assim, mas Eu comecei com AD&D segunda edição. quem jogou a primeira edição disse que é ruim, entendeu? Mas assim, disse que era o AD&D, que era o D&D, né, original piorado, assim. E o AD&D segunda edição, ele está para o D&D, ou para o AD&D primeira edição, assim como o 3.5 está para o 4.0, entendeu? Só que na verdade... É o contrário, meio paraíso, 4.0 Só que- encanto. Então, E 5 caminhando pra isso. então a gente pode pôr assim, 89, que foi quando saiu mesmo, quando foi o boom mundial do AD&D segunda edição, como boom, que aí veio Abril Jovem, que é uma grande editora brasileira, que traduziu o jogo, tudo. O boom do RPG no Brasil foi em 95. Tá? Que aí você tinha tudo, né, cara? Não, você tinha tudo, você cara. tinha tudo. Você tinha a geração Xerox com GURPS, você tinha o pessoal O Márcio vai brigar comigo, a Trevas. geração Xerox é antes disso ainda. Mas quando aquele eu me reunia lembro- tudo. Um pouco antes, depois. A geração Xerox, na verdade... Porque o GURPS era o que dava mais fácil pro pessoal falar que era pra xerocar, né, cara? Então, é que assim, o bom do RPG, ele exatamente serviu para encerrar a geração Xerox. Eu peguei assim, quando eu comecei a jogar na geração Xerox, isso em 1990 para 91. Eu era molequinho de ano, 9 anos de idade. O que acontecia? O que foi a geração Xerox, que muitos consideram como a verdadeira era heróica do RPG nacional? Era de ouro. Não, era de ouro foi em 95. Era de bronze. Isso. Estamos chegando Porque, lá. assim, em 90, cara, pra você pegar um título, um livro de RPG na mão, não tinha traduzido. Você não tinha RPG nacional. Você pegava um livro de RPG e, às vezes você comprava, conseguia trazer para o importador alguma coisa. Você pegava o mestre, o livro ficava com o mestre. Aí, por exemplo, sou um guerreiro, eu ia lá no livro e xerocava a minha parte de guerreiro. Eu sou um clérigo, eu vou lá e xeroco a minha parte. Eu sou um mago, me fudi, vou ter que tirar toda a parte de magia. Eu sei como é isso. O único mago que a gente tem. Eu fiz um livrinho nesses esquemas, pegando parte de magia do 3.5 e Do Tomos e Linhagens, Do Academia Arcana. Academia Arcana. Eu peguei Memória tudo não, de né? magia e fiz um bem bolado, um pupurri, botei pra imprimir tudo. Então, porque Puta merda. nessa época a gente não tinha opção. É mais ou menos como você comprar Magic em português hoje. Não acha. Entendeu? Então o que Lembra. acontece? Você achava os livros, um comprava o livro, o grupo inteiro tinha que xerocar. E nos Estados Unidos a cultura é o quê? Você tem um grupo de RPG, o mestre tem os 3 livros básicos e cada jogador do grupo tem os 3 livros básicos. Até porque os livros são lá mais é baratos nos possível. Estados Unidos. É porque aqui não dá, cara. não 90 dá. conto por módulo básico que você paga, tipo, não dá pra você. Mas olha só, quando você saiu a D&D primeira edição, tá certo, a realidade do país era outra, mas o livro era mais barato. Você conseguia achar para comprar. Então, por mais que você compra um grupo fechado, era muito fácil. Você vendia RPG. Entendeu? Até, vamos colocar assim, 99, uma loja de RPG vendia RPG. Hoje uma loja de RPG, hoje você não tem uma loja de RPG. Você tem RPG numa loja. Aí vem de Magic, certo. Pokémon. Que tem que viver de outras coisas.
Até Livraria. porque criou-se uma cultura entre os próprios jogadores de RPG que é uma desgraça. O cara chega na prateleira, olha, nossa, cara, guia de campanha de Dragonlance em português, cara. Eu procurei isso minha vida inteira. Você tá lá no bagulho e falou, pô, legal, cara, achou uma coisa, vai comprar. Não, mês que vem, a hora que eu receber, eu venho buscar. 7 meses depois, o cara aparece na loja, pô, cara, isso é assim, ele vai todo mês ele fala a mesma coisa. Preciso ter esse livro. Nossa, esse livro é meu sonho. A 4ª vez que o Lazarento vai na loja e fala um negócio desse, você já fala, filha da puta, você não precisa disso, cara. Você precisa encher o meu saco, desgraçado. Entendeu? Aí dali a 7 meses, o cara chega na prateleira, ué, Você vendeu? deu o livro, tava aqui, vendeu. Não acredito que você vendeu. Putz, você não reservou pra mim? Eu ia comprar no mês que vem. Eu não sei o que os caras querem. Isso, no começo, não era assim, cara. Eu não sei se é com mais coisas, assim. Porque eu vejo os caras que curtem anime, cara, que curtem mangá e coisas do tipo. Eu tenho clientes, assim, que quando vem alguma coisa de um produto que gosta, o Edu mesmo, as miniaturas de o One Edu, eu Piece, nunca vou esquecer, exatamente. o Edu e o Ricardo, uma vez que eles entraram na loja, cara, tinha uma coleção nova do One Piece, cara. O Edu abraçou o negócio assim e puxou. Eu levo daqui. Eu peguei nesse mesmo dia, essa coleção acho que foram os 4 estatuas de One Piece, a caixa de Senhor dos Anéis, Sim. e teve mais que a gente pegou. Eu peguei mais duas do One Piece. Mais colar, mais também miniatura de One Piece, e ainda no fim sobrou R$10, eu peguei um Buster de Magic e tirei a carta mais rara da coleção no último Buster da caixa. Era o Butterschool, acho. É esse mesmo. Exatamente. Coisa assim. Aquele dia eu chantei na churrascaria, tranquilo. Sem peso na consciência. Sem peso na consciência. E naquele mesmo dia, tinha acabado de chegar os colares, a gente levou vários. E no mesmo dia eu vi o cara que tinha acabado de olhar o colar, colocou tudo de volta, fez o Endo tirar tudo. Aí fez pôr de novo, na hora que a gente chegou, fiz o Endo tirar tudo. E aí o cara tava saindo, eu tava mexendo no negócio, eu ouvi o cara falando: ó, esse colar aí, eu liguei lá em São Paulo, tava louco pra comprar, mês que vem eu vou comprar. Pô, mas é esse aqui que eu vou comprar. Pô, cara, O duro é isso. Então, o cara que joga RPG, ele precisa entender isso. Que, cara, a loja tá ali, a loja te dá espaço, a loja traz o que você gosta. Eu vejo muito foto de Facebook do cara mostrando loja como é no Japão, como é nos Estados Unidos. Aí você olha aquela renca de comentário embaixo. Nossa, preciso de uma loja dessa. Aí você faz, você escreve embaixo no post lá, endereço. Não, eu escrevi tal, já, tal, falei tal. uma vez, eu perdi a paciência, assim, uns 10 comentários. Nossa, essa loja é meu sonho. Aí eu escrevi, vocês sabem por que essa loja existe? Porque lá os caras compram seus filhos da puta, entendeu? Então a diferença que eu vejo que tem hoje pra aquela época é isso. Antigamente, você tinha o material, né? Porque você tinha grandes empresas, você tinha de ouro que trazia o Shadowrun, você tinha Abril Jovem fazendo tudo, D&D. Cara, tinha First Quest, tinha D&D na banca de revista, cara. E a editora Abril foi uma grande salvadora do RPG nacional, né? Porque E eu ela lembro fechou. da Dragão e ela Brasil desenvolveu. falando que várias vezes o orçamento lá tinha sido salvo porque a Abril tinha comprado tipo, uma página inteira da Dragão Brasil pra Fazer propaganda. anúncio, sim. Né? Porque é provável, é aquele negócio, é tipo teatro. Dá dinheiro pra muito pouca gente, cara. Você Mas vive eu- mais de ideologia do que propriamente de retorno financeiro. Mas uma coisa também que a gente estava falando nisso era de coisa de cultura geek, né? Cultura nerd geral. E é engraçado isso daí também, porque dificilmente você vai encontrar um cara que só gosta de RPG. Né? O Sim, cara é fala assim, muito não, difícil, eu não o consigo. cara vai gostar tipo, de RPG, ele vai jogar algum card game, ou vai ser fã de algum mangá, Ou né? de um HQ, ou de um né? HQ, ou de um anime, Exato. né? E vai gostar também de pegar algum livro de fantasia medieval, e também vai gostar, sabe? Ou vai gostar de Puxa, algum uma jogo, coisa ou linda, vai mas jogar outra puxando não. um RPG, né? Que isso que faz parte do que a gente tá falando, essa cultura nerd. O blockbuster de venda da cultura nerd, sem dúvida, é o card game. O card game ele reúne 3 coisas que fazem com que ele seja totalmente um sucesso de venda, assim. A primeira coisa Coleção. é a coleção. Tá? Todo nerd, todo nerd adora adora colecionar colecionar. alguma coisa. Eu acabei de fazer uma compra, tipo, grande, tipo, comprei tipo, umas 16 revistas da Dragão Brasil,
que eu já tinha lido, que eu perdi alguma coisa, mas eu falei, Dragão Slayer, eu falei, não, eu tenho que ter. Mas, e aí é engraçado que quando você tava falando quando surgiu o boom do RPG, né, tudo mais, foi essa época de 90, depois foi 95, foi o grande época de ouro. 95 foi o boom, cara, nossa. Tinha stand da Abril Jovem com bárbaros, um castelo assim, bárbaros na porta pra promover o D&D, cara. Parecia gente. Eu preferia elfas. Mostra a foto, eu tenho. Elfas em roupas indecentes. É que você não viu bárbaros. Você não viu as bárbaras que estavam junto, cara. Ah, tá. As bárbaras tudo bem. Mas, e era engraçado porque durante muitos anos, né, eu me lembro, tipo, eu vi em filme, um americano que traz essas coisas, essas culturas assim, né, de bullying, dos nerds ser uma coisa, tipo, totalmente... Mano, não seja um nerd, por favor. Exato. É o anticristo, cara. Era o anticristo, cara. Mas na verdade é aquele negócio. Outra coisa interessante, bom que você tocou nesse assunto de bullying, do nerd não seja nerd. No começo dos anos 90, até a metade dos anos 90, existiam duas tribos de RPGs. Se você vincular o RPG, e os jogos em geral a nerd, os videogames também, existiam duas tribos bem definidas que jogavam RPG e na maioria das vezes elas não se misturavam. Nos Estados Unidos elas nunca se misturaram. No Brasil, o brasileiro já é mais comunicativo, tudo. Ainda isso foi os bons selvagens. Somos os bons selvagens. Foi um ponto positivo, mas era muito bem dividido entre os nerds e os cabeludos, cara. Ou você era nerd ou você era cabeludo. Você jogava RPG? Pra quem jogava RPG, ou você era nerd ou você era cabeludo. Pra sociedade você era satanista, isso aí não tinha. Não tinha. Colocamos todos no mesmo saco. Todos no mesmo saco. Aliás, uma coisa interessante que eu comentei desse negócio satanista. Nos anos 90, cara, RPGista era satanista, adorador de demônio, um cara perigoso. Hoje a gente somos os gordos que não comem ninguém. Eu não sei se não era melhor antes. É verdade mesmo, viu? Eu paro e penso, você joga RPG? Não come ninguém, cara. Antes, pelo menos, as pessoas tinham medo, né? Pelo menos antes, eles sacrificavam virgens, cara. Hoje em dia, hoje em dia você não acha vai ser virgem. sacrificada. Hoje nós somos os virgens. Exatamente, cara. Puta que pariu. E isso que é uma pergunta, pra mim, pelo menos, bem mais atual. Uma coisa que a gente vê pela TV, por tudo que a gente tá assistindo, geek, nerd, tá ficando chique, né? Tá virando uma moda de mainstream, totalmente mainstream isso aí. Mas isso não ajuda no mercado? Aqui, pelo menos, não chegou ainda? Não, eu vou te explicar por quê. Por que o nerd e o geek se tornou mainstream? Porque, principalmente, isso aí baseado... Se você pegar o histórico da MTV, você vai ver isso. Tudo que gira para o público adolescente é contra a cultura. Ou contra a cultura da contracultura. Tá? Então, ser gangsta, como é que surgiu? Como é que o nerd ascendeu ao mainstream da mídia? A própria música, programas de TV, eu rotulo tudo como MTV, entendeu? Certo. O que é você ser contra a cultura do sistema? É você ser o gangsta, ser o mano, ser o rapper fodão que dá tiro na polícia, fuma uma maconha ali. Aí o que acontece? O cara quer ser tão do contra, o adolescente hoje, a informação corre tão rápido que o cara quer ser tão do contra que ele acaba se tornando a contracultura da contracultura. Entendeu? É por isso que o emo ascendeu tão rápido. O negócio é ser mal, é ser gangsta, tudo. Não, o negócio é ser delicado. Vamos ser a contracultura da contracultura. E o nerd entra nessa também. Eu vejo esse fenômeno nerd como isso. E eu achava já que tinha vindo essa mudança, né, de que, por favor, joguem pedras nele pra, o nerd, né? Tipo, eu achava que tinha vindo, pelo menos eu percebi, nessa era que a gente começou a ser, a questão da tecnologia começou a ir muito mais, né, muito mais rápido, aí começou a falar, não, puxa vida, você quer ter um amigo que mande fazer uma rede de computadores na sua casa. Seja amigo de um nerd, né? Que, por exemplo, estourou um boom de coisas. Não, o cara que sabe muito de um assunto. Porque nerd pega essa definição, não. O cara vai além das arraias das consequências. Assim, eu não vou simplesmente ler o HQ. Eu vou saber o nome, data de nascimento e o tipo sanguíneo dos caras dos quadrinhos. Mas aí é que tá. O pseudo-nerd, o nerd mainstream, o nerd de tablet. O cara que compra um tablet acha que é nerd, entendeu? O cara que bate super-homem na Wikipédia
e vê que ele é de Krypton e acha que sabe tudo do Super-Homem. ou o clássico, né, que assiste o The Big Bang Theory e acha que é nerd que tá assistindo. Né? Então, esse tipo de nerd é pior, é uma coisa... Eu vejo esse fenômeno porque eu lido muito com adolescente na loja. 70% do meu público, principalmente agora com essa enxurrada, com essa avalanche do Pokémon, é adolescente. Então eu vejo assim, é muito mais humano esse processo. É assim, eu sou tão revoltado que eu quero levar pedrada de quem já leva pedrada da sociedade. Entendeu? A sociedade vai dar pedrada nos manos, eu quero levar pedrada dos manos pra falar que não, eu tô do lado certo, mas eu tô sendo rebelde, tô do lado certo, entendeu? Eu sou mais rebelde ainda porque os caras que são considerados rebeldes não me aceitam. Se tivesse um posto mais abaixo na cadeia alimentar do que o nerd, era mainstream já, cara. Exatamente. Eu E já tem uma série sobre eles. Com certeza. Porque uma eu digo, série porque o Big Bang Theory é uma boa medida A pra gente mim, que parou. veio tipo de... Não, puxa vida, nerd, o que o Dudu falou, na verdade, acho que é mais, não é chique, é tipo, nerd tá na moda. Tá na moda, não, é chique. Tá na moda, meu. Tipo, mano, vamos, sejamos nerds, por favor. Sim. Né? E aí vem, e aí tipo, você vê eu pensava mais que era pra uma questão dessa indústria que acabou sendo milionária, né? Por exemplo, indústria de jogos, né? Que é uma coisa bem tipicamente nerd, videogame, né? Que não tá mais agora só na molecada de 15 Não, já já era mais não, grana do porque que a o gente- cinema, né, cara? Porque A hoje é mais gente grana tinha do essa idade cinema. quando jogava e a gente cresceu e É que, continuou jogando. na verdade, querendo ou não, todo mundo tem um pouquinho de nerd. Todo mundo gosta de alguma coisa de nerd. Eu já vendi Magic pra marombeiro de academia. Eu já vi Patricinha jogando RPG. Nossa, isso eu nunca vi. Eu já vi Patricinha zerar God of War, cara. Antes que eu, por sinal. Nós temos histórias de Patricinha com bárbaros quebrando dedos de goblins em gavetas. Cara, é uma dica, cara. Não sei se você já mestrou pra mulheres. Já, ixi. Um grupo somente de mulheres? Não, um grupo somente de mulheres. Porque você sabe que aquilo ali, quando ela tem alguns outros homens ali do lado dela, ela dá uma segurada. Eu só preciso fazer um adendo. Basti, me responde uma dúvida. Quando garotas estão num grupo só de garota, quando tem garotos no grupo, elas se inibem. E você tava mestrando. Não, diz que Peraí, existem... eu fiquei disse meio quando confuso existem nessa parte. garotas que não tem homens dos lados, quer dizer, entre os seus... Porque o mestre funciona O como mestre é uma outro entidade. É, claro. Assexual. Beleza, Assexual. não mais com o meu baixo, no caso. Não, você tem que ser, senão você vai falar pra mim quando você é mestre, é que o Du não sabe porque ele não mestra. Mas tipo, você vai fazer mulheres, raparigas e tudo mais. Então você vira um ser assexuado. Você tem que não virar. pode. Eu acho que você podia ter voltar um pouquinho mais nessa experiência e contar como é que você conseguiu montar um grupo só de garotas. Todo mundo tá pensando nisso agora, cara. Todo mundo tá ouvindo, tá pensando. Cara, como conseguiu, cara? Eu tenho uma história interessante sobre garotas jogando, mas primeiro você vai contar isso. Eu consigo montar um grupo de 80% garotas porque eu fui 80% vai ser 100%, cara. Eu comecei a namorada a jogar, ela chamou as amigas. Aí o Baço... Você já não chegou Eu no nunca nível- passei num grupo assim, 3 garotas e 3 garotos contando o mestre, entendeu? Assim, por Não, favor, você já. Não, porque como a gente tá falando de cultura nerd, é uma coisa muito de cultura nerd também, são os grupos e altamente fechados. Não, vou discordar de novo de você. Não, de grupo de RPG, cara, cara. É difícil você ter um grupo montado, os caras já estão fechados, tem lá, 4 jogadores e um mestre, e os caras chamarem nego pra jogar na mesa. Eu acho que assim, o grupo é fechado a partir do momento que mais gente se torna uma questão logística Negativa. inviável, assim, entendeu? É, porque Eu tenho um jogar grupo só aqui fala com isso. 8 caras na mesa, não vai dar certo, entendeu? Mas, por exemplo, você tem um grupo com 4 pessoas fechadas. Os grupos, não é que os grupos não são abertos, assim. Eu acho que esse negócio de grupo fechado, assim, você tem um grupo, tem o mestre mais 5 jogadores, eu acho que é um limite, assim, pra você conseguir correr dentro legal, mas... Não, eu discordo disso, porque eu vejo que fica muito assim. Normalmente são 4. Você vê 4, amigos, né? E aí por quê? Porque são 4 que é o que cabe no carro pra ir assistir os filmes no cinema. São os 4 porque dá pra. Que é o jogo de RPG. São os 4 daí vão jogar o videogame, que é no máximo 4 Os consoles. 4 você tá somando mestre ou não tá somando mestre? 8, somando mestre. Os 4 vão fazer um podcast. É os 4 que vão fazer um podcast, né, no caso aqui. Então, tipo, normalmente fecha. Eu acho que... Não porque fala assim pra você... não, tipo, nerd é excludente. Tipo, eu já tenho o meu mundinho e o resto se foda. Mas eu acho que a logística dos jogos, né, tanto de videogame quanto os entretenimentos, eles são fechados. Acho que eles cabem esse número 4 redondo.
E aí é difícil você ter outras pessoas. Aí comigo aconteceu o quê? Foi de que eu tinha um grupo, aí a galera deu uma desbandada, aí tentei um outro grupo, né? Aí a galera também, tipo, prestou vestibular, foi embora, eu tinha ficado. Aí eu tava no cursinho. E aí eu namorava, tinha uma namorada, ela, queria ver pra jogar tudo. Falei, beleza, só não tem um grupo, né? Não, eu vou chamar. Mas chamou mais 3 amigas, que nós amigas em comum nossa. A gente vai pegar e vai fazer uma sessãozinha, então que elas também queriam ver, porque eu contei pra elas, tudo. E aí, por pura falta de opção, eu falei assim, não tenho mais com quem jogar, não tenho um grupo. Aí eu olhei assim, 4 meninas que nunca jogaram RPG. Por que não? Por que não, Por né? que não? Por que não, né? Eu penso um pai lendo assim a conversa. A namorada no MSN. Então, vou chamar mais 3 amigas essa noite, né? O pai disse, meu filho, meu garoto. Hoje, hein? Vai, filhão. Vai, força lá, hein, filhão. Sem as 3 garotas. E aí a gente pegou daí pra jogar porque queriam. Eu tive um sério problema durante uns 3, 4 anos que eu não parava grupo por conta que a galera tava numa fase de transição, ia pra um lado, ia pro outro. Acho que todo mundo já passou esse jogo. E aí acabou esses 4 grupos. Mas engraçado que eu nunca tive, tipo, uma garota jogando no meio de outros homens. Eu Eu tive grupos só de homens e eu com esse grupo dessas 4 meninas. Mano, uma menina tinha acabado de matar um Goblin que tinha enfiado uma espada no peito dela. Ela falou, filha da puta, terminou de matar o Goblin, cara? Ela falou assim, eu quero lá e capar o cara. Foi lá e capou o cara. Tipo, tá, eu vou capar todos os Goblins que estão ali. Eu falei, mano, eles já estão mortos. Não importa. Eu falei, mano, vai fazer o que agora? Vai fazer eu colar um colar e ficar com 4 pintos pendurados no pescoço. E eu juro pra você que por um momento eu vi o brilho no olho dela e eu achei que ela ia fazer isso. Tipo, você me deu uma ideia. Nice. Bem, meus personagens costumam fazer isso com dentes. Mas Mas voltando Dentes é mainstream, fácil. cara. Para. Mas voltando à questão da cultura nerd em geral, quando foi mais ou menos que a gente tá falando essa questão dessa mudança de visão? Quando você achou que foi que deve Essa mainstreamizada. esse divisor de águas, Divisor de águas remete a uma coisa boa, geralmente, mas tudo bem. né? Que foi assim, tipo, não, mais ou menos, ela falou assim, foi 14 de abril, né? Mas tipo, o que você sentiu assim que Qual deu foi o uma- estopim? que deu uma mudada assim, Na de verdade falar- não teve estopim, foi uma coisa assim. Ele foi sublimando. Esse mainstream foi uma coisa assim, ele foi sublimando o que a gente tinha de cultura. O estopim, se eu tiver que eleger um, é o Big Bang Theory. No Brasil, o tal do PC Siqueira, sem dúvida, é o cara que deu a coragem para todos os nerds saírem do armário. Assim, entendeu? Nossa. No Brasil, o PC Siqueira, no mundo, o Big Bang Theory. Mas isso também, eu achava que não era tão recente. Porque Não, o Big Bang Theory tem o quê? 5 anos? Sim, isso é. Você tem que contar, Sexto ano. mas assim, você tem que contar que toda série americana, ela leva um tempo pra engrenar. É a mesma coisa que você falar que todo Two and a Half Men foi foda. E a gente sabe, quem assiste pelo menos, que as 2 primeiras temporadas são uma merda. Eu assisti Porque da depois que terceira em o diante, Charlie Sheen meio que surtou e começou a fazer todas as bostas que fez todo sucesso. Então assim, o Big Bang Theory é 2005, mas você pode pôr 2008, entendeu? Isso, você põe assim o boom do anime no ocidente, tá? Isso pra 2006, 2007, assim, o boom. Ele chegou Pra mim, antes. Boom foi Cavaleiro do Zodíaco. Isso é Brasil. Mas eu Boom digo foi assim, manchete pra mim, cara. não, isso no Brasil Naruto, foi uma cara. fase no Brasil. Exatamente. Por quê? Porque você coloca o boom no Ocidente. Ocidente que eu digo, todo o mercado não asiático, não o mercado que consome Naturalmente, isso. exatamente como a gente consome novela e gibi da Turma da Mônica. O que a gente chama de cultura oriental, a gente chama de cultura. Exato. É a grande diferença, né? Não, pra explicar a sua colocação, Ricardo. Bom, então, mas o que foi? Por quê? Você soma o Big Bang Theory mais a cultura do anime. Elas se uniram, a verdade é essa. O pessoal gosta de falar que não, que otaku é taco, nerd é nerd, geek é geek, mas é tudo a mesma merda, a verdade é essa, tá? São as mesmas pessoas que consomem, um quer ser... que a gente tava falando, é difícil ter um cara, nossa, não, eu só consumo anime. Consumo anime. Né? Comigo Tem, não, anime é mais tem, fácil. cara, sério. Tem. O cara não curte Tem. jogar um card game, o cara não curte jogar um Eu Magic, conheço bastante gente. um wargame. Depende, ele joga Pokémon e Yu-Gi-Oh, cara, porque é do anime. Que é anime, né? Ah, então, mas Mas tá consumindo Já card tá game. consumindo. Tá É. consumindo card game. Mas muito assim, estranho não não gostar. dá. Não Você- bifurcar. é sempre um e outro ali, entendeu?
entendeu? Nunca é só uma coisa só. Tem uns caras que curtem só assistir anime, não jogam card game, não jogam RPG, não curtem seriado americano, tudo. Esses caras mais xiitas são bem raros, entendeu? Então os caras que são, principalmente, por incrível que pareça, onde você acha mais cara xiita é no RPG. Tá? E talvez no card game. Mas sério? Sério, cara? É. O cara que consome só RPG, Ele consome a literatura relacionada dentro do RPG. então você vai consumir os romances daquele cenário, por exemplo, você tá falando. Sim. De literatura. Vai Sim, pegar os sim. romances Sim. Dragonlance, os romances Eles são Fire bem Emblem. raros, mas os mais xiitas são os caras assim do RPG. Até então eu considerava os caras de Star Wars os caras mais xiitas de todos. Mas assim, tem uns caras de RPG que são meio xiitas, de anime também. Mas assim, o bom do anime, assim, dessa cultura oriental pro ocidente, foi o que é o Naruto. Por quê? Porque o Naruto ele não foi uma história boa que deu certo. Ele foi criado para ser um sucesso editorial. Toda a história do Naruto, o Naruto era uma boa história que a Jump no Japão fez para ser um sucesso. Ela é totalmente criada. Tanto que quando o anime via determinado, isso o Masashi Kishimoto, que é o autor do Naruto, fala, sei lá, acho que na edição 13 ou 14, eu já sei o final da história, fizeram ele estender. Por quê? Porque o Naruto não era um produto comercial. Assim como o Pokémon é, assim como o Yu-Gi-Oh! É. Mas tá falando assim, tipo assim, não, eu tô pensando, quando o cara lançou, eu falei assim, não tô pensando só no mercado asiático, tô pensando em vender isso para o mundo. Exatamente, porque você pega o Cavaleiros do Zodíaco. Bom, o Cavaleiros do Zodíaco é um caso à parte, porque o Cavaleiros do Zodíaco, agora eu vou criar polêmica aqui, é um mangá e um anime muito ruim. Concordo totalmente. Eu gosto, porque eu era criança, como criança eu já não estava. Não é bom. Entendeu? É assim, você vai assistir as Tem furo, tem as um monte de 12 coisa. casas, só que é uma Sim. coisa. Ele é o carro-chefe de uma coisa diferente. Você assistir uma temporada de Cavaleiros do Zodíaco, você assistir as 12 casas, é lindo. O resto é redundante. Entendeu? Mas assim, ele foi um mangá bom, um mangá de impacto, que deu certo e se tornou um produto. O Naruto, o One Piece, esses animes mais recentes que são blockbusters de venda, eles foram criados com outra forma. Eles foram produtos feitos para absorver o mercado. Eles foram criados como produtos, eles não foram criados como boas histórias que se tornaram um produto. A história do Naruto, Mas você eles pega... fizeram com Guns N' Roses, assim, né? Vamos criar uma banda de sucesso. Independente, sei lá, Só faltou o sucesso. É mais ou menos Ah, o não, que fizeram com o o Justin sucesso tem, Bieber, faltou muito ser mais bom. blockbuster do que o Guns N' Roses. Depois que você entra nessa produção em série de coisas, cara, você vê as coisas que o próprio produto faz. Por que você acha que o Magic é um sucesso tão grande faz quase 20 anos como card game? Porque tudo que vem no embalo é tão ruim que você esquece. Cara, quem jogou Spellfire sabe do que eu tô dizendo. Entendeu? O Guns N' Roses não é que ele é muito bom. Ele se tornou tão bom porque o que vem no embalo dele, cara, é tão ruim que veio pra tentar pegar carona no sucesso. E isso não é nem cultura nerd, cara. Isso é um mercado em geral, entendeu? É a mídia em geral. Você lança uma coisa que é muito boa, que faz sucesso, tudo que você lança depois, como... Mais ou menos igual o Matrix, Ainda né? sucesso. Que lançou Matrix Exato. 1, foi ótimo. Eu falei assim, vamos tentar fazer dinheiro e virar uma merda. Vamos fazer 2 de O 3. Reloaded não é tão ruim, vai, mas... Meu! Aí você criou mais polêmica que o Cavaleiros do Zodíaco. Mas... Compara com 3, pô. Merda com merda, copo fedendo mais. Você quer Compara com o fanzine que meu amigo fazia. Puta que pariu. Não, mas isso, eu tô falando de blockbuster. Você quer ver um exemplo de coisa que é feita, que já deveria ter sido feita, não foi feita, foi feito no embalo de outro sucesso e ficou uma merda? Pega o filme do Dungeons Dragons. Nossa senhora, por favor. Ele foi feito no embalo por quê? Ah, nós vamos fazer o filme dos Cara, anéis. você acabou, cara, de me fazer jogar fora, cara, uns 3 mil reais de terapia, cara, que eu fiz pra esquecer esse filme. Não lembrou dele. Cara, eu fiz terapia pra esquecer esse filme. Cara, mas... Não é ruim. Cara, Pior é ruim. nunca esqueça esse filme. Porque a hora que chegar a quinta edição você vai falar, ainda bem que eu já tava preparado. Cara, aquele filme do Dungeons Dragons, cara, eu fiquei olhando assim e falei, tem coisas que assim, ele não te dá modificador positivo ou negativo, ele fica neutro, né? Então são coisas só ruins.
Agora tem coisa que é pior que ruim, porque ele estraga a imagem que você tem de bom de uma outra coisa. Não, Cara, é assim. O filme do Dungeons and Dragons tem que ter trilha sonora do Guns N' Roses. Cara, você traz um negócio que denigre a imagem, tá ligado, da RPG. Que foi feito exatamente pra quê? Aliás, o Dungeons Dragons é o campeão, se você for ver na história, talvez perca pra White Wolf assim, mas é o campeão de maus produtos relacionados. Hellfire, cinema, entendeu? Tudo pra ir no embalo que foi feito do Dungeons Dragons é muito ruim. Você tem coisas absurdamente boas, principalmente na época do AD&D, tá? E aí você pega os produtos de apoio. A única coisa que me vem à mente que presta, tá? São os romances da Margaret Weis no Dragonlance, Maravilhoso. Nossa, do esse- Salvatore no Forgotten e Caverna do Dragão. Ah, é, super bem. Every single night of my life, nobody knows a single place I go. City by city, night after night. Você vê coisas que fazem mais sucesso do que o produto que ela foi feita. O Zillion. O Zillion é um clássico do anime, certo? O Zillion hoje você pega, nossa, pouquíssimas pessoas. Eu assisti o último episódio do Zillion, entendeu? O último episódio do Zillion passou na Globo dia 1º de janeiro de 94, às 10 horas da manhã. Eu acordei, e eu assisti, cara, eu assisti sem querer. Porque eu acordei assim, me baleado da festa de virada do ano, cara. Liguei a televisão, ó, Zillion, e era o último episódio. Passou uma vez na Globo. O Zillion, ele não foi uma história criada para fazer sucesso. O Zillion, olha que história interessante. O Zillion foi criado para ser um desenho que ia promover a pistola do Master System. Tanto que se você pegar a primeira temporada do Zillion, ele foi o primeiro produto no japonês a fazer a trilogia. Brinquedo, videogame, desenho. Entendeu? Você tinha um videogame, Master System e um Antes jogo. do Transformers? Antes. Antes Achei que porque... Transformers tinha sido o primeiro a fazer essa trilogia. Não, porque o Transformers ele é de 88 e o Zillion é de 86. Ah, Entendeu? tá. E além do que, o Transformers era um Brinquedo desenho que virou brinquedo. O Zillion não, ele foi criado, a concepção dele, depois o Yu-Gi-Oh! Adaptou, o Pokémon é o ápice dessa criação. É o brinquedo, tá? O videogame e o desenho animado. Tá? O Zillion ele foi criado porque a SEGA ia lançar a pistola do Master System no Japão, o jogo do Zillion, você atirava lá, pô, mó chique. O jogo do Zillion, de tabuleiro, a princípio, brinquedos, bonequinhos, tudo. E o desenho para promover essas coisas. Tanto que você olha, é engraçado você ver assim. O designer da Zillion original é igualzinho a Light Phaser do Master System. Aí no meio da série, a SEGA rompeu o contrato com o estúdio. Aí na história do Zillion, o que os caras fazem? Eles pegam, falam que as Zillions foram destruídas, e aí o engenheiro dos terráqueos lá faz um novo projeto para potencializar a Zillion de acordo com as habilidades dos atiradores. E aí muda o design das 3 Zillions. Por quê? Para usar a habilidade dos atiradores? Não, porque eles não podiam mais usar o modelo original, que era copyright da SEGA. E o desenho se tornou um sucesso maior que a porcaria do Master System. Que foi ultrapassado no tempo e Zillion ainda é um clássico. Bom, e voltando agora, focando aqui na região mais do nosso estado de São Paulo, aqui do interior, tudo. Principalmente. O mercado, como funciona, de onde veio essa parte de eventos. Eu lembro que o primeiro evento que eu fui, hoje é uma droga, se é que existe ainda, foi a AnimeCon. Foi o primeiro evento mais... Já não era um evento de RPG. Já não era de RPG, mas tinha uma área de RPG legal, o Conselho Branco se reunia lá na época. Tinha Isso mesmo. foi em 98, acho, a primeira vez que eu fui. Eu não lembro, 99. Olha só, a gente teve uma transição bem legal assim. Falando do estado de São Paulo, eu vou ignorar o Brasil como um todo pra gente focar no estado de São Paulo, porque assim, o grande mercado consumidor de RPG, como da maioria das coisas de cultura nerd, como da maioria das coisas, é o estado de São Paulo. A gente tá com a maioria das coisas do Brasil é no estado de São Paulo. O pessoal às vezes fala muito de capitais, mas porque não tem às vezes noção do tanto que o interior
São Paulo é forte, Interior de São Paulo. principalmente nessa área. O primeiro evento de RPG que eu fui, tá, foi em 1994. Foi um evento que teve na Unicamp. E foi um evento que teve 200 pessoas. Hoje você ri de um evento de 200 pessoas. Aqui Cara, na foi uma nossa grande cidade, curiosidade. Não, na cidade já. Na cidade já é ultrapassada mesmo, Tá das tendo pessoas. mais- Sim, sim. Mas pra época foi uma grandiosidade, porque a gente não concebia achar 200 caras que gostassem da mesma coisa. Até então, você era RPGista, você tinha um grupo de RPG. Aliás, uma coisa interessante, RPGista é um termo cunhado no Brasil. Esse termo não existe mais em nenhum lugar do mundo, tá? Ah, é? Como é que é chamado nos Estados Unidos? Nerd. Role player. Role player? É. Entendeu? O termo que eles usam é role player, que não tem nada a ver com RPGista. Entendeu? Esse termo foi adaptado e criado aqui. E o termo RPG de mesa e RPG de videogame também foi cunhado no Brasil. Curiosidade rápida. Bom, a gente se considerava assim, únicos, porque, poxa, eu gosto de uma coisa que ninguém conhece. Entendeu? É a mesma coisa que você ser um RPGista e falar que jogava Trinity, cara. Nossa. Ninguém. Nossa, Cara, eu só isso é li totalmente sobre esse diferente. jogo. isso. Eu deixa pra lá. Então o que acontece? Pô, de repente você encontra 200 e fala, nossa, não tô sozinho no universo. Que é um pensamento que ainda passa, às vezes, hoje, né? Porque Mas você- hoje acontece por um outro motivo. Hoje é a mesma coisa, só que o que acontece? É muita gente que jogou, parou de jogar, queria jogar, mas não tem grupo. Hoje o RPGista, que ele deixou de ser RPGista para se tornar um cara ilhado. Eu brinco que existe um RPGista, dentro da maioria da população, existe um RPGista hibernando. Tá? Por quê? Porque os eventos, como a gente já conversou, o RPG chegou uma hora que ele deixou de dar lucro. Ele é um produto para você vender, para você viver. Ele é complicado. Primeiro porque é difícil você ter estoque, você receber. As distribuidoras nacionais não são tão competentes como nós gostaríamos que fossem. E o próprio fator do cara sempre estar prorrogando a compra, sempre estar enrolando, faz com que a loja não se mantenha. Ele vai subindo a prateleira, ele vai perdendo interesse e a pessoa fica ilhada. Caiu o valor comercial, infelizmente, o evento some. Esse negócio, cara, vocês que estão ouvindo o podcast, que vocês escutam o cara falar, esse evento é feito de fã para fã. Você está sendo enganado. Isso não existe, cara. Se você for lá porque você é fã, achando que foi um fã que fez pra você, você está sendo enganado, cara. Porque o cara que está fazendo evento, ele está fazendo para ganhar dinheiro. O estandista que está lá vendendo a coisa para você, ele está indo lá para ganhar dinheiro. Essas pessoas vivem disso. Essa coisa parar de dar dinheiro, eles vão parar de fazer. Não caia na conversa de fã para fã. Isso não existe, tá? O que acontece? Cai o movimento nos eventos de RPG. Simultaneamente, começa a surgir os grandes eventos de anime. E o evento de anime, junto com todo o blockbuster que teve em cima do produto, começa a vender muito. Tá? O que acontece? O RPG ele é absorvido por essa cultura do anime. Então o RPG que antes tinha seus eventos próprios, a Dragão Brasil é muito colaboradora disso, porque o Caçaro é um cara que é fã de anime declarado, e ele forçou um anime em cima do RPG, então uma coisa ficou muito vinculada à outra. Tá? Talvez se ele fosse mais fã de Terra-média ou de Star Wars, a gente tivesse um cenário talvez um pouco diferente hoje. Que pelo menos pro público RPGista, acho que nacional, a Dragão Brasil, que depois foi transformada em Dragão Slayer, é um grande guia, né? Que a gente pega, por exemplo, muito disso pra se guiar, principalmente que não tinha na época grandes acessos a importados nem nada. E eles faziam os comentários. Aí as adaptações de anime pra 3D que eram bem legais de jogar. Cara, a E verdade aí- é o seguinte, se não fosse a Dragão Brasil, não tinha mais RPG no Brasil. Eu não bem- tenho nenhuma dúvida ao falar isso, entendeu? Quem segurou o cara que jogava ali, o cara que não tem grana pra pôr mesmo, entendeu? E esses RPGs que você fala também ficam incubados, né? Por exemplo, que eu joguei, eu parei de jogar, mas puxa vida, eu gosto de ler alguma coisa sobre ainda RPG. Eles são torpor. Eu vou pra eventos de anime, que eu comentava que o evento de anime absorveu os eventos de RPG. O RPG se tornou uma atração dentro dos eventos de anime. Foi o caso que eu não- E agora,
a ideia de alguns eventos, agora a gente está passando por uma fase em que está se revertendo esse processo. Tem o World RPG, tem alguns eventos que estão nascendo, a gente está com a ideia de fazer agora no segundo semestre o NerdCon, tudo. Exatamente para quê? Para a gente reverter esse processo. O evento de RPG mesmo, tradicional, com alguma coisa de anime talvez. Mas o que acontece é que esse vínculo também serviu de uma maneira para segurar o RPG. Ele, de uma maneira geral, o RPG acabou se tornando uma parte, mas hoje não existiria talvez se não fosse esse vínculo. Tá? E aqui no interior ainda o que a gente vê assim, o RPGista ele está em torpor, ele está ilhado, é difícil, a gente tentou agora, esse ano, 2012, a gente tentou um projeto XP for Gold, tentou anunciar, a ideia do blog da White Nerd é também fazer esse pessoal se encontrar, por quê? Porque as pessoas estão ilhadas, eu quero jogar, eu quero arrumar um grupo para sentar e jogar, eu não consigo, como é que eu vou conhecer os caras? Você não tem um fórum, você não tem um debate, você não tem um ponto de encontro. Tá? Você tem muito próximo, que também tá mó afim, você não sabe. Às vezes dois caras se conhecem e não acham o terceiro e o quarto pra jogar. Por quê? Por que esse pessoal não se encontra? Por que esse pessoal não senta e joga? Porque não tem mais o encontro. Não tem mais o evento. Os eventos regionais, né? Porque, por exemplo, a gente Não, vai regional, tô falando de evento regional. a gente vai pra RPG com, fomos lá pra São Paulo, beleza, conhecemos, conversamos legal. com várias pessoas. Conhecer bacana. Evento de nível nacional, de nível internacional, isso desde a época do encontro internacional, também não se enganem, tá? É lugar de você comprar bugiganga. Sim, com certeza. A gente vai É você achar aquele D&D da caixa que você sempre quis. Aquele lugar de você ser esfaqueado por aquele Hero Quest que você sempre quis. Esfaqueado, isso é a verdade, cara. Esses encontros é uma droga e você fala, eu quero aquilo, e você não pode dar aquela desculpa, mês que vem, não. Exato. É ano que vem. É por isso que eu só dando RPG em evento agora, entendeu? Não tem por que manter. E os caras sabem, né? E os caras falam assim, não, eu vou colocar pra vender. A galera não vai ter oportunidade de mês que vem, quando cair o pagamento, eu Então, eu compro, fiz uma tática nesse último evento, eu fiz o Otaku no Nipo, eu fiz uma tática exatamente focando sair do mês que vem. O cara olhava pra mim, nossa, esse livro aqui, eu queria muito ele. Você tem um contato de mim? Não. Ou você compra aqui ou você não compra pra mim embora. Cara, eu vendi assim, 60% que eu levei de RPG eu vendi. Puxa vida, bastante. Bastante. Aí o cara vem brigar comigo que eu tô falando que não é viável vender RPG em loja. Entendeu? Exatamente pelo caso mês que vem eu compro. Agora é assim, eu levo RPG para evento. Lá se vende, aqui fora não vende. Por quê? Porque o cara é cômodo. Isso também é por causa da falta do evento, da falta do grupo. Pô, eu vou comprar esse livro agora pra quê? Tem que dar lado do cliente também. Eu vou comprar esse livro pra quê? Eu não tenho um grupo pra jogar. O cara adora a gente Só pra lembrar. Ele adora, ele quer, mas assim, entendeu? Nem todo eu mundo é bom passei que nem a gente, assim. eu passei uns 2 anos, eu passei comprando comprando coisa de RPG, porque eu falei assim, não, quando eu tiver um grupo, eu tenho livros, tenho Ars Mágica, a 4ª edição, que eu joguei tipo 1 ou 2 vezes. Eu comprei o World of Darkness, o novo que lançou, que o livro é engraçado, isso que Visualmente é bem engraçado. bonito, né? É engraçado, isso é uma coisa engraçada de RPG também. Quem gosta bastante, você às vezes você não joga, mas você compra o livro, você lê, você se diverte lendo o livro. Sim. Né? Fala assim, puxa vida, o cara Mesmo imaginou. que o jogo seja uma droga. Meu jogo chama droga. Assim, não, o cara, por exemplo, o World of Darkness trazia, nossa, várias histórias de terror pra você dar uma ambientada. O cara pensou em fazer o sistema dessa forma. Qual que são os prós, os contras? Ficou mais legal pra jogar tal tipo de aventura. E aí você vê uma outra visão de um outro sistema. E aí você acaba consumindo RPG sem utilizar ele pra finalidade real, que é você jogá-lo. Né? Sim. Eu mesmo li esse livro esse ano. E uma parte desse papo de evento, regional, tudo, aqui faz 5 anos que eu tô morando na cidade, tem 5 anos que eu tô aqui, e teve um só que foi bem só focado em RPG, que foi bem fraco, foi em 2005, logo que eu mudei pra cá, né? Bem no começo. Mas por quê? Porque o mercado, a real do RPG, aqui do mercado de RPG, é que é um mercado que ele é financeiramente não viável, ele é falido. Tá? Uma coisa interessante você parar pra ver hoje, a loja morre,
a produção morre, a editora para de trazer. A gente está tendo hoje, cara, 2012, a volta da geração Xerox. Quantos caras se eu quiser comprar um livro de D&D 3.5, você não acha, cara, isso é tesouro, entendeu? Eu acho que nem mais geração Xerox, agora é a geração PDF, né? PDF. Você vai e baixa, né? Você vai baixar e imprime, Você vai e baixa. eu ia chegar no paralelo, mas assim, é a volta da geração Xerox, porque hoje você tem que baixar o PDF para você jogar. Isso comercialmente, entendeu? O que ferrou nesse ponto do PDF tudo, que a gente coloca assim, não, isso aqui foi comercialmente ruim pro jogo, foi a Open Game License. Isso aí foi pro lojista. Pro lojista. Pro lojista foi horrível. Pro editor, pro jogador é maravilhoso. Pro lojista foi horrível. Galera, foi assim, decretou a morte. Foi o que eu olhei e falei, mano, os caras fizeram agora uma coisa foda. Falei assim, não, tá lá, o sistema, use quem quiser, esteja à vontade, crie em cima dele, use. Isso aqui é o nosso selinho do The Vinci System. Mas é aquele negócio, né? Comer 2 kg de bacon todo mundo gosta, morrer de colesterol não, né? É mais ou menos a mesma coisa. Nossa, cara, 2 kg de bacon só pra mim. Só que a médio ou curto prazo você vai morrer de colesterol se você comer 2 kg de bacon, entendeu? Todo dia. E foi feito. A Open Game License te deu 2 kg de bacon por dia. Só que... você tá com outro ponto daí que é do lojista. Exatamente. Né? A gente tá no ponto de gente que consome. Porque o cara vai fazer o sistema pra jogar na Open Game License, porque ele não tá fazendo aquilo pra ter um retorno financeiro. Ele tá tendo reconhecimento. Bolas extras na internet, entendeu? Extra bolas. É só isso que o cara quer ter. Não, eu fiz um sistema e meu sistema está na internet. Entendeu? E todo mundo joga e conhece. Pro cara que vende, pro cara que vive de vender os sonhos do RPGista, cara, isso aí é uma facada no coração, cara. Que engraçado, que pra mim tinha sido grande coisa fodástica que aconteceu. É o mesmo caso do euro, cara. É 2 kg de bacon todo dia, amigo, pra morrer no que tá acontecendo agora, entendeu? Tudo gera uma crise, gera especulação, gera a falta do produto. Por que eu vou comprar um livro, tá? Tem, lógico, os caras que gostam de pegar o papel assim, né? Que tem tesão na ponta do dedo, assim, de pegar o livro, olhar na prateleira e falar, olha minha prateleira, que foda. A gente tá contando isso hoje. Mas, pra cada cara desse, você tem 50 que vão baixar o PDF pra jogar. Entendeu? E aí, o lojista morre de fome, cara. É pior que o professor de história. Eu acho que o caminho do RPG, tá? Só como foi isso aí, como sobrevivência, é uma coisa muito mais lúdica. Evento, encontro, material relacionado. Eu estou com foco de trabalho nisso. Eu falo, estou sendo muito criticado por alguns chiitas no meio, tá? Que é o quê? Eu estou deixando de trabalhar com RPG propriamente dito. Até porque, cara, o meu pode ser lindo, maravilhoso, ele custa alguma coisa, não dá para concorrer com o que é de graça. Então, eu acho que o caminho do negócio é o material relacionado. Tá mais ou menos igual hoje é música, né? O pessoal ninguém mais vende CD, todo mundo Você baixa vende o show. MP3. Você vende show. Você vende o show, daí vai lá, que é a emoção do Que momento, pro RPG é um evento. que é o evento. E, cara, querendo ou não, a gente sabe que é pra venda, que é assim e tal, é uma exploração. Mas, pô, a gente foi no evento ano passado, não foi muito legal? Por favor, É muito da hora. Façam mais eventos. por favor, me enganem. Me enganem, tá ligado? Me esfaqueiem. Eu tô indo lá, tô pagando um absurdo nos títulos pra ter o gostinho, sim. Eu tenho tesão na ponta do dedo. Eu vou lá, colocar na minha prateleirinha e falar: Adoro. Putz, eu tenho Ars Mágicas quarta edição. Puta que pariu, quem mais tem, Maravilhado cara? pelo evento, pelo local, tipo, é uma coisa que você até pode ver Pelas no meninas de dia a dia. cosplay. De galinha de cosplay. Exato. Meu Deus, isso Então você vai lá, você maravilhoso. gosta. Vai lá, você compra. Tipo, você já tem todos os PDF, mas aí você vai no evento, aí você fala, putz, eu tô aqui, eu tenho esse PDF aqui, mas eu vou levar. Eu quero esse escudo do lobisomem. Eu quero esse escudo do lobisomem. Eu quero aquele conjunto de dadinhas de ouro. Dourados que a gente Lógico, Dourado. eu olhei esse aí até nem tanto, mas... Nossa.
Olha esse guerreiro de full plate de 27 centímetros de altura. Isso tem um lugar na minha estante reservado, né? Tipo, tem um espaço de 27 centímetros na minha estante. Olha essa manopla de força do ogre, tamanho natural. Mas é que o que acaba, a gente acaba movimentando mesmo o mercado é isso, né? E acaba movimentando também o jogo, né? Se tivesse mais encontros regionais, era mais fácil de ter jogadores e isso daí fica um círculo vicioso, né? Virtuoso. Então, por favor, ouvintes, agitemos eventos. Gente, eu quero agradecer a oportunidade de participar do podcast. Espero que essa parceria nossa seja duradoura. Irá durar. Espero que nos dê os frutos que cada um aqui está procurando. Entendeu? Eu quero deixar um recado para o pessoal. Eu vou ser até um pouco repetitivo. Gente, vocês gostam de RPG, vocês gostam, procurem o seu lojista, conversem com o seu lojista. Se você quer alguma coisa, não deixa para comprar amanhã. O teu hobby depende disso. Não adianta você achar bonito na prateleira. Se você viu aquela foto daquela loja que você achou que o sonho da sua vida é ter ela perto de você, você pode ter. Mas você tem que fazer. O lojista não faz milagre, cara. A gente paga um monte de conta no final do mês. Tá? Então, tem que ser bom pra mim e pra vocês. Só que eu não posso saber o que vocês querem se vocês não chegarem pra mim e falar. Isso vale pra todos os lojistas. Se você não chegar no teu lojista e falar, cara, eu quero isso, o teu lojista às vezes não tem como adivinhar. Tá? No mais, visitem o blog da White Nerd à vontade. Tem uma parte avulsa toda pra vocês procurarem coisas legais que vocês gostam. Visitem o Armazém Geek, tá? E visitem a loja também, tá? A loja é importante vocês visitarem, principalmente o pessoal da região de São Carlos. Como é que a gente acha a loja? Endereço? A loja vocês podem procurar aí na rua Santa Cruz, em São Carlos, tá? Número 148. Procurem pelo blog, tem um endereço, uns 3, 4 pontos diferentes, tá? E é isso aí. Valeu, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até.